Para um desenho infantil, Bluey tem vários segredos que poucos percebem. Será que você notou os detalhes incríveis que estão presentes nesse programa? Rusty e Lucky. O episódio Senhor Macaco Atleta tem uma cena final que deixa qualquer um emocionado, pois vemos o bichinho de pelúcia doado por Bluey e Bingo parando nas mãos de uma criança doente que se encontra em uma sala de hospital. Mas tem algo bem curioso nessa cena, algo que poucos percebem por estarem muito emocionados. Na janela, vemos o desenho de um cachorro vermelho e outro amarelo, só que eles não parecem ser cães comuns, mas sim o Rusty e o Lucky, os amigos da Bluey. Será que isso significa que eles são amigos deste jovem cão hospitalizado e ele os desenhou ali por sentir falta deles? Ou será que na verdade o Rusty já ficou doente e passou um tempo naquele hospital? Essa possibilidade também vale para o Lucky, porque qualquer um dos dois poderia ter feito esse desenho. Se isso te deixou com uma pulga atrás da orelha, prepare-se para ficar ainda mais impressionado, porque vamos te falar sobre os 16 segredos escondidos que ninguém nunca notou em Bluey. Se liga porque já tá no ar mais um Teen Vídeos incrível! Modelo. Em outra cena do mesmo episódio que acabamos de falar, tem um detalhe que pode dizer muito sobre um personagem que quase ninguém se lembra da existência. Enquanto os Heelers viajam de carro, eles passam por um pôster com a foto de um cão vermelho na praia. Não dá para identificar o cachorro dessa distância. Mas e se ele for da família do Rusty? Pode ser o pai do Rusty. Mas por que ele estaria em um pôster? Estamos falando de um soldado, alguém que serve ao exército da Austrália. O próprio Rusty também não pode ser, porque o cachorro parece ser mais alto. Logo, quem sobra é o irmão mais velho do Rusty, o Diego, que é um adolescente. Sabemos pouquíssimo desse personagem, mas se for mesmo ele nesse pôster, isso pode significar que Diego faça uns bicos como modelo mirim para ganhar dinheiro, o que pode se tornar uma profissão séria em questão de alguns anos. Viu só como um mero detalhe pode dizer muito sobre um personagem? Cortando as unhas. O episódio Restaurante Chique, assim como muitos outros, começa de um jeito bem simples, com o Bundy e a Tilly relaxando no sofá. Um dos poucos momentos de paz dos dois, já que ambos quase sempre estão cuidando das filhas ou trabalhando. No caso do pai da Bluey, ele está... Espere, o Bundy está cortando as unhas? Isso passa despercebido pela maioria das pessoas, que enxerga a cena e só aceita. Mas a verdade é que os personagens de Bluey não costumam ser desenhados com unhas, o que faz com que seja meio impressionante descobrir que eles realmente as têm. Só não as vemos normalmente por uma questão artística mesmo. E aí, você já tinha parado para pensar nisso ou essas coisas simplesmente nunca passaram pela sua cabeça? Livro com lupa. Inclusive, ainda nessa mesma cena, a Tilly está lendo um livro, como havemos fazer em alguns episódios. Se você estiver curioso para saber que tipo de livro ela curte ler, basta dar uma olhada na capa e ver que tem uma lupa desenhada nela. Lupas são os instrumentos mais famosos dos detetives. Logo, a Tilly está lendo um livro de mistério. Como esse tipo de lupa costumava ser mais popular entre os detetives clássicos, como Sherlock Holmes, é provável que seja um livro de mistério de época. Como um livro do próprio Sherlock Holmes ou um dos vários mistérios escritos por Agatha Christie, quem diria que a Tilly seria tão culta, né? Mas faz sentido, já que ela é bem inteligente. Tia Mary. Em churrasco, quase todos os Heelers estão reunidos em um encontro de família. Apesar de nem todos estarem presentes, é aqui que descobrimos que a Bluey tem mais parentes do que poderíamos imaginar. A Trixie elogia o molho de salada da Tilly, que diz que o molho foi feito usando a receita da Tia Mary. Calma aí, quem é essa tal de Tia Mary? Nunca chegamos a descobrir a resposta para essa pergunta, mas ela muito provavelmente é a tia da Tilly e logo irmã de sua mãe. Só tivemos a oportunidade de ver a mãe da Tilly através de retratos, por ela já ter falecido. Agora sua tia, não temos ideia de onde essa daí possa estar. Será que ela continua viva ou também bateu as botas? Sans, você conhece Undertale? Esse jogo indie quebrou todas as barreiras possíveis, ao ponto de até mesmo ser referenciado por um programa infantil como Bluey. Dúvida da gente? Pois bem, então é só dar uma olhada nesta cena de Senhor Macaco Atleta, em que vários bichinhos de pelúcia
pelúcia aparecem. A maior parte deles tem a aparência de animais comuns, mas um em específico possui praticamente a exata mesma aparência do Sans, um esqueleto piadista e também o personagem mais famoso de Undertale. Então sim, o jogo aparentemente é canônico no universo de Bluey. Isso é muito engraçado quando paramos para pensar, porque apesar de Undertale ter fãs de todas as idades, a história do game é bem sombria e envolve alguns temas meio pesados. Se bem que esse também é o caso de FNAF, e a criançada não liga muito. Comente aqui embaixo #segredos se estiver gostando do que descobriu até agora. Experiência. Em muitos desenhos infantis, o tempo é irrelevante, porque os personagens nunca aprendem nada de verdade após os eventos de cada episódio. Esse, felizmente, não é o caso de Bluey, onde cada acontecimento impacta de verdade na evolução de todo mundo. Podemos ver isso no episódio Bebê do Papai, em que o Bandit amarra muito facilmente uma bolsa feita para carregar bebês em si mesmo. Aí você pensa, ele deve ter conseguido fazer isso porque é fácil, mas não. Em Corrida dos Bebês, que se passa alguns anos no passado, vemos que Bandit nem sempre teve facilidade com isso. Nessa época, a Bluey ainda era uma bebezinha, então aquela bolsa era necessária. Mas no fundo de uma cena, vemos o Bandit tentando colocá-la em si mesmo e tendo dificuldades para fazer isso. Logo, a facilidade para equipar a bolsa em Bebê do Papai foi resultado de anos de prática, que não foram esquecidos mesmo após Bluey e Bingo terem crescido. Isso é uma parte da história do Bandit que as pessoas só entendem quando prestam bastante atenção. Bola de yoga. Nem mesmo os objetos que são relevantes em certos episódios são esquecidos no resto da série. Em Pista de Obstáculo, as garotas brincam de ter que passar por vários objetos que servem como obstáculos. Um desses itens é uma bola de yoga verde que pertence ao Bandit, mas essa bola não foi inventada para este episódio, porque ela é o item central de um episódio anterior chamado justamente Bola de Yoga. É incrível como a equipe de produção do desenho nunca se esquece de nada. Gato. Lembra quando falamos do Sans? Ele não é o único brinquedo que chamou a atenção naquele episódio. Em meio à montanha de bichinhos de pelúcia, também podemos encontrar um gatinho de pelúcia, o que nos faz lembrar que os gatos são animais que fazem parte da cultura do universo de Bluey. Existem gatinhos de pelúcia, desenhos em que os felinos são personagens principais e até mesmo cenas das crianças imitando a forma como os gatos agem. De certo modo, eles parecem ser adorados nesse mundo, o que é irônico quando lembramos que gatos e cachorros não costumam se dar tão bem na vida real. Ovelhas. Falando em animais, também havia uma referência relacionada a eles no final desse episódio. Sabe aquele momento do garoto no hospital que tínhamos citado antes? Se prestarmos atenção, vamos notar que a parede da sala é uma fazenda e também perceberemos um desenho do menino brincando com ovelhas. Isso lembra que na vida real, muitos cães são usados para pastorear ovelhas, ou seja, guiá-las por aí. Será que no mundo de Bluey, os cães gostam muito de fazendas e ovelhas por conta disso? Os cachorrinhos jovens devem adorar brincar com elas, o que explica o desenho. Saudação. O episódio Exército serviu para introduzir o Jack, um cãozinho atrapalhado que acaba fazendo amizade com Rush ao brincar com ele de ser soldado. E logo no começo podemos ver que o Jack entende pouquíssimo sobre exército, porque ele faz a saudação com o braço esquerdo ao invés do direito, sendo que a saudação sempre deve ser feita com o direito. E isso foi proposital por parte do desenho, viu? Até porque, conforme o episódio passa, Jack vai se tornando um soldado cada vez melhor. No final, ele faz a saudação outra vez, mas com o braço direito, o que representa a sua evolução como soldado e também como amigo do Rusty. Ossos. Apesar de sempre estarmos olhando para a casa dos Healers, há alguns detalhes sobre a residência que nossos olhos acabam ignorando. Por exemplo, já percebeu que existem buracos acima da maioria das portas do lugar? E esses buracos têm formatos que lembram muito ossos. O motivo não é nenhum mistério. Cachorros simplesmente amam ossos. O botão de inscrição tá piscando só pra você. Clica nele e ativa o sininho agora mesmo. Fósseis. O escritório do Bandit é um lugar muito interessante e que podemos ver em alguns episódios. A parte mais legal do local é que ele tem vários ossos, itens antigos, joias e etc. E o motivo é um pouco mais complexo do que o do detalhe anterior. Não é apenas porque cães adoram ossos, mas sim porque o emprego do Bandit é completamente relacionado a isso tudo, visto que ele é um arqueólogo. Velhice. Inclusive, Bandit muitas vezes é visto sentado
em uma bola de yoga enquanto trabalha, ao invés de usar uma cadeira comum. A explicação não é que ele simplesmente curte yoga, mas sim algo um pouco mais profundo. O Bandit está ficando cada vez mais velho, o que pode fazê-lo desenvolver problemas de saúde. Com isso em mente, a bola de yoga deve estar sendo usada para corrigir a postura dele, para que ele não sinta dores na coluna. Rocha. E pode ter certeza de que o Bandit ama ser um arqueólogo. De vez em quando, ele vai embora para participar de alguma expedição arqueológica, encontrando vários daqueles itens antigos. Mas um deles não coube no seu escritório, já que foi colocado acima da entrada da casa dos Healers. Estamos falando daquele pedaço de pedra com uma pata marcada nele. Você já chegou a percebê-lo ou simplesmente o ignorou em todos os episódios? Essa parede deve ter sido retirada de uma caverna, com a marca de pata sendo obra de algum cachorro das cavernas que vivia na pré-história. É uma loucura pensar que o Bandit conseguiu trazer isso para casa, né? Futebol. Até porque não é como se ele passasse todo o tempo livre admirando essas obras históricas. Na verdade, quando não está cuidando das filhas ou fazendo seu trabalho, Bandit faz coisas bem simples, como ler jornal. Em zoológico, isso é o que ele mais faz. Na capa desse jornal tem a foto de um cão de camisa amarela correndo por aí com uma bola, claramente jogando futebol. Engraçado, já que os esportes mais populares na Austrália são o cricket, o rugby e o futebol australiano, que funciona de forma diferente, parecida com o futebol americano. Isso talvez signifique que a notícia tem alguma relação com a Copa do Mundo, que é famosa no mundo todo. Tanto que a camisa do jogador é amarela, a mesma cor da camisa usada pela seleção da Austrália em eventos envolvendo diferentes países. Por pouco não foi uma referência ao Brasil. A diversão continua em um clique. Tem 2 vídeos na tela só esperando por você. Obrigado por assistir e até mais!